Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do professor Basini, saudar a mesa e trazer aqui a minha experiência com relação aos indígenas e Wapixana, né, da região da Serra da Lua. É uma experiência que eu estou tendo agora, recente, com essa etnia, uma etnia da qual eu trabalho há mais de 15 anos, né? Mas só agora, recentemente, é que a gente começou a discutir essa questão da fronteira, porque antes meu trabalho era mais ligado a outras questões que envolvia esse grupo, né? Eu vou situar um pouco aí a área de estudo, a área de pesquisa, a área em que nós estamos atuando na universidade, um grupo de pesquisadores, de antropólogos e operadores do direito, que é a região da Serra da Lua. É uma região que está situada entre dois municípios, Cantá e Bonfim, né? Bonfim na fronteira com a República Cooperativista da Guiana. Nessa região nós temos, ao todo, 9 terras indígenas, estão aí situadas, né? Que foram demarcadas e homologadas na década de há 20 anos atrás, algumas, né? Esse processo de demarcação ele teve início no final dos anos 70 e se prolongou até os anos 80 do século passado, né? Todas essas terras indígenas, dentro dessa região, elas foram demarcadas e homologadas de forma descontínua, né? Então, todas essas terras indígenas são terras, como o senso comum chama, demarcadas e homologadas em ilhas. Eu estou situando essa situação para que a gente possa, posteriormente, entender as minhas colocações. Bom, aí vocês têm aí a distribuição dessas terras, né? São 9 terras indígenas que acomodam em torno de 18 etnias ou 18 aldeias, né? Algumas terras indígenas só tem uma comunidade, outras têm mais de uma comunidade. Então, ao todos a gente tem 9 terras indígenas demarcadas e homologadas e 18 aldeias indígenas. Aqui vocês têm um mapa onde dá para a gente visualizar aonde essas aldeias estão situadas. Nessa região aqui, ó. Até Jacamim, porque aqui já é a terra indígena Uai-Uai, mas é essa região todinha aqui que fica na fronteira da República Cooperativista da Guiana. Os parentes desse grupo estão situados do outro lado da fronteira, aqui nas imediações do rio Rupununi. Bom, e aí vocês têm um mapa para situar aí a região. Nós temos aí o município do Bonfim, que fica bem na fronteira com a Guiana, e aí o município do Cantá, aonde estão distribuídas essas 9 terras indígenas. Bom, um pouco aí dos Wapixana, um grupo de filiação Aruac. Eles estão predominantemente situados nessa região da Serra da Lua. Hoje já localizamos algumas aldeias mistas, que historicamente se misturaram com os Macuxi, mas a predominância é de índio Wapixana, está localizado no município do Cantá e Bonfim, como já citei anteriormente, nas proximidades do rio Tacutu, que é o rio que separa os dois países, né? Ainda se pode encontrar essa etnia na região do Amajari, Baixo Cotingo e Surumum. Segundo dados do ISA, hoje nessa região da Serra da Lua, se contabiliza em torno de 5.200 índios, né, distribuídos nessas 9 terras indígenas, né? Histórico da ocupação da área, né, dessa área Serra da Lua, né? Na primeira fase do século passado, e aí eu cito a Nádia Farage, o Santilli, né? Toda essa região foi ocupada pela atividade pecuarista e por garimpeiro, né? E isso proporcionou um deslocamento maior desses índios do lado brasileiro para o lado da Guiana, né? Não obstante a criação dos Estados Nacionais, para os Wapixana, esse território sempre foi pensado como um território único e tradicional, né? Mesmo diante da criação de uma fronteira internacional. Stephen Baynes aponta que esse deslocamento do Brasil para a Guiana, ele se prolongou até 1966, né? Por ocasião da independência da Guiana, né?
Bom, nas últimas décadas, né, como eu já falei anteriormente, todo esse território foi retalhado, né, em várias terras indígenas, né, e essa etnia praticamente ficou confinada em 9 ilhas, vamos chamar assim, né, e cercada por atividades pecuaristas, ou seja, cercado por fazendas de gado. Bom, o processo demarcatório. Hoje nós temos uma situação em que alguma dessas terras indígenas, algumas lideranças, alguns grupos, né, de alguma dessas terras já estão se organizando no sentido de rever esse processo demarcatório, pedir uma revisão da FUNAI desse processo demarcatório em função das consequências, né, dessa forma de demarcação. A própria FUNAI reconhece hoje essa falha nesse processo, essa imposição da FUNAI na época, dos indígenas já aceitar essa forma de demarcação, né, uma imposição da FUNAI. Na época, se você for ver os processos demarcatórios, a FUNAI alegava que nesse sentido, nessa forma de demarcação, seria mais fácil agilizar o processo e, pasme, também com observações do tipo, hoje os índios, em relação com esse contato, com essa convivência com os fazendeiros, estão numa dependência dessas fazendas. Então, se o processo não fosse dessa forma, consequentemente, esses grupos iriam desaparecer, porque já estavam trabalhando nas fazendas e precisavam das fazendas para sobreviverem. Então, isso era a posição da FUNAI na época. E, dessa forma, a FUNAI conseguiu impor o processo demarcatório dessa região dessa forma. Então, o GT, nesse caso, o GT da FUNAI, os vários GTs que trabalharam nesse processo, desconsideraram as necessidades dos indígenas, ou seja, áreas de caça, área de pesca, recursos naturais e principalmente as ligações emocionais de espaços mais amplos tradicionalmente ocupados, ou seja, os espaços, né, desse território considerado único entre os Wapixana, né, que ficou dividido com relação à questão da criação dos estados nacionais, no caso a República Cooperativista da Guiana e do Brasil, né? O impacto desse processo demarcatório dessas 9 terras indígenas, né? E o impacto, principalmente hoje, que é o que eu vou tocar no final da minha exposição, que é a questão do deslocamento dos indígenas ao longo desse território. Então, hoje o que nós percebemos, em relação à nossa experiência empírica, é uma restrição com relação a esses deslocamentos dos parentes do lado da Guiana para o lado brasileiro, né? E ao contrário do que o colega colocou, eu desconheço qualquer tentativa de pensar um convênio bilateral entre os dois países. Nesse caso que a gente analisa, eu acho que o que está se pensando são restrições do ponto de vista jurídico. Isso eu vou colocar para vocês lá na frente, né? Então, tomando o caso aqui da terra indígena Malacacheta, que é a aldeia que eu tenho mais trabalhado nos últimos anos, né? Ela foi limitada em 82 e homologada em 96. A área dessa aldeia, dessa terra indígena, é 28.631 hectares. Na época do processo de demarcação e homologação, a gente contava com a população de 480 índios. Hoje, no último levantamento que fizemos, e a própria comunidade faz esse levantamento anualmente, hoje se contabiliza em torno de 1.100 índios. Então, para vocês terem uma ideia, né? Essa população praticamente triplicou numa terra que ainda tem os mesmos recursos naturais, porque foi uma terra demarcada de forma limitada, né? Durante o período de homologação. Aí vocês têm, só para ter uma ideia dessa situação dessas terras indígenas, com exceção da terra indígena do Jacamim, o crescimento populacional desses indígenas em cada uma dessas terras. Pegando o caso aí
da Malacaxeta, a gente dá para visualizar o crescimento demográfico desse grupo dentro dessa terra e também em razão de um processo migratório Goiânia-Brasil, né, desses indígenas, a partir de criação de políticas públicas na área de saúde e educação. Então a gente tem aí um crescimento populacional significativo e isso vai colocar alguns impasses em relação a esse deslocamento, tá? Antes, o deslocamento tradicional e que hoje há uma série de restrições com relação a eles, entre os parentes, né? Como comumente eles se auto-reconhecem, né? O deslocamento nos últimos 15 anos, né? Então, o deslocamento maior agora da Guiana para o Brasil, em razão dessas políticas públicas, principalmente na área de saúde e educação, né? Não obstante, essas comunidades, essas aldeias, essas ilhas, essas terras indígenas, hoje terem consciência da insustentabilidade, né, em relação a esse crescimento, frente ao tamanho dessas terras indígenas, né? E em função desse processo irresponsável de delimitação e demarcação e homologação desses territórios, né? Então, situação, né? Hoje, a grande maioria dessas terras indígenas já superaram qualquer condição de autossustentabilidade em relação às formas tradicionais do uso da terra e demais recursos naturais, né? Então, você tem situações como área de roça reduzida numa faixa de mata secundária, já extremamente degradada, reduzida a área de pasto e entre outros. O impacto, né? Aumento da densidade demográfica das terras indígenas, escassez de recursos naturais. Consequência hoje, impedimento da entrada de parentes vindo do lado da Guiana. Uma verdadeira atitude de estado de necessidade desses indígenas, de não aceitar mais nenhum parente vindo do lado da Guiana para o lado brasileiro, né? E isso, que tipo de impacto isso provoca? Principalmente uma ruptura nos laços de parentesco e solidariedade entre essa etnia que está localizada, situada entre os dois países, né? E aí você tem a interferência nesse processo do poder público, né? Inclusive a interferência já do consulado da República Cooperativista da Guiana, né? Cria-se uma lógica dos indígenas em relação a essa situação de ter um país de origem, um país de destino, que antes não existia, como também uma noção de território, né? E aí você tem já a noção de migração transfronteiriça entre esses índios, que antes não existia, né? Interessante é que não só a própria FUNAI, mas também as próprias organizações indígenas, na última assembleia que teve dos Tuxaua na região do Caracaranã, então foi estabelecido um controle com relação até a visita de parentes vindo da Guiana para o Brasil. Então hoje os índios que estão nas aldeias do lado brasileiro, ao receber um parente que vem visitá-los, né, desse outro lado, é exigido uma carta de apresentação, como se fosse um passaporte com carimbo de um visto, onde está determinado a entrada desse parente e a saída desse parente, assinada e carimbada pelo Tuxaua. Eu já tive a oportunidade de ter acesso a um documento como esse. Então, é uma situação sui generis em relação a essa área, mas provocada por um processo irresponsável de demarcação nos anos 80, promovido pela FUNAI, né? Migração, e o que acontece? A maioria desses que migram desse outro lado se recusam a retornar e a alternativa é migrar para a cidade de Boa Vista. E aí vão se somar a uma grande quantidade, a uma massa de índios hoje que vive no centro de Boa Vista, conhecidos já, rotulados como os índios guianenses, indocumentados, né, vivendo na clandestinidade dentro da sede do Estado, dentro da capital do Estado de Roraima, né? Outro aspecto a analisar é a dificuldade que eles passaram a ter na emissão desse
dessa documentação oficial para permanecer no país, no Brasil. No caso, principalmente o RAN, né? Que é o Registro Administrativo de Nascimento Indígena, que isso seria um mecanismo de facilitar a permanência deles no Brasil, mas que também hoje é dificultado pela própria FUNAI, pelos aparelhos do Estado e pelo Poder Judiciário, que não querem reconhecê-los como índio de um território único, de uma etnia única, que seria a etnia wapixana, né? Então, isso também gera uma questão de ordem jurídica ainda não resolvida, né? Como também a questão do registro civil. E aí você tem uma série de estratégias que esses índios guianenses, entre aspas, usam hoje, que é muitas vezes até omitir a condição de ser índios que vieram do outro lado, né, do país, ou seja, da Guiana. É a negação de um nome em inglês, chega a mudar o nome, né, para ver se consegue esse registro e permanecer do lado brasileiro. Bom, então, aí as estratégias que esses índios hoje estão usando, que estão vivendo na clandestinidade, né? Uma tentativa de retirada do RAN e do registro civil, mudança do nome em inglês, né? Quando não consegue, passam a viver de forma ilegal, entre aspas, nos bairros mais distantes de Boa Vista, sem acesso aos serviços públicos, né? Algumas considerações, né? A forma de demarcação, quais os efeitos disso, né? Então vamos pensar isso teoricamente, qual é o conceito, qual é a teoria que pode dar conta dessa situação, né? Será que se cria uma fronteira identitária dentro do próprio grupo? Agora ele se auto-reconhece como índio brasileiro e índio guianense, o wapixana guianense, o wapixana brasileiro, e esse auto-reconhecimento vai negar direitos em relação aos índios wapixana que vêm para o lado brasileiro, né? Seria uma reconstrução ou uma reinvenção de uma identidade, né? Influenciada por esse processo, né? Por essa situação vivida empiricamente por esses índios, né? Cria-se uma identidade antes não existente, instala-se um processo de identificação. A fronteira na atualidade para os wapixana, agora é uma fronteira, não é mais uma fronteira imaginária, é uma fronteira que separa, que divide, né? Que segrega, né? E ao mesmo tempo em que é um grupo que tem uma mesma língua e uma mesma forma de pensar e agir culturalmente, ou seja, uma alteridade construída na igualdade, né, diante das circunstâncias historicamente criadas e colocadas para eles. Muito obrigado, essa era a minha fala.